Sexta-feira, 16 de junho. 39 municípios do Amazonas estão em situação de emergência por causa das enchentes que atingem o estado. A informação é da Defesa Civil Amazonense. As últimas cidades a entrar na lista foram Codajás e Uarini. Mais de 64 mil famílias estão sendo afetadas pelas fortes chuvas e deslizamentos de terra. 7 municípios estão em situação de alerta. Educação. Estudantes têm até às 11h59 da noite de hoje para fazer a renovação dos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, referentes ao primeiro semestre do ano. A renovação é feita a cada 6 meses e os estudantes têm que validar as informações fornecidas pelas faculdades. É só entrar no site cisfies.mec.gov.br. A Receita Federal liberou hoje o primeiro lote de restituição do imposto de renda. Segundo a instituição, mais de 1.600.000 contribuintes vão ser beneficiados. Nesse primeiro lote estão os contribuintes com prioridade, que são os idosos e as pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental. Para saber se a sua restituição já foi liberada, dá para acessar o site da Receita na internet ou então ligar na central telefônica, pelo 146. A tradicional festa de Corpus Christi reuniu milhares de fiéis nesta quinta-feira em várias cidades do país. Em Curitiba, um público estimado em 100 mil pessoas acompanhou a programação religiosa na Catedral da cidade. Houve missa com o arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, e procissão com o Santíssimo Sacramento pelos tapetes decorados até o Centro Cívico. No fim da tarde, teve ainda a bênção eucarística e um show de evangelização com o padre Reginaldo Manzotti. Falando em Corpus Christi, tem muita gente que ainda vai pegar a estrada nesse feriado prolongado. Por isso, nosso repórter Ricardo Pereira mostra algumas dicas para você fazer uma viagem tranquila. Feriado prolongado de Corpus Christi aumenta significativamente o movimento de veículos nas estradas de todo o Brasil. E o que cresce também é o risco de acidentes nas rodovias, muitas vezes por imprudência do próprio motorista. Sobre este assunto, a gente vai conversar com o agente da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira. Fernando, períodos frios, a gente tem um risco muito grande de neblina, que pode ocasionar tragédias nas estradas. As principais causas de acidentes graves são velocidade, embriaguez e ultrapassagens proibidas. No caso de neblina, a visibilidade diminui muito também e o asfalto fica molhado. Com isso, o espaço necessário para frear um veículo aumenta. Então, a orientação da Polícia Rodoviária Federal em situações de neblina muito comuns no outono e no inverno aqui na região centro-sul do Brasil é que o motorista amplie a distância de segurança em relação aos demais veículos, use sempre farol baixo, que já é obrigatório mesmo em situações de clima bom, e procure se guiar pela sinalização no asfalto da rodovia. Se a neblina for muito densa, ele não se sentir seguro para dirigir, que ele procure um local seguro para parar o carro. E esse local seguro não é o acostamento. O acostamento é apenas um local para emergência, sinalizado com um triângulo, mas preferencialmente o motorista tem que usar para estacionar o veículo um local afastado da rodovia, como um pátio de posto de combustível, por exemplo. Como saber qual é a distância correta para se manter do veículo à frente? Bom, a distância varia conforme a velocidade do veículo. Uma dica que a Polícia Rodoviária Federal dá para o motorista é que ele conte 2 segundos, se estiver numa faixa de 80 a 100 km por hora, uma velocidade padrão numa rodovia, que ele conte 2 segundos a partir do ponto fixo que o veículo à frente dele passa, para ele passar 2 segundos depois dele. É um intervalo mínimo aí para ele conseguir frear o veículo com segurança. Mas é importante também que o motorista procure observar o trânsito, o fluxo de veículos para frente daquele veículo que está imediatamente à frente dele, para que ele consiga se antecipar em caso de uma eventual emergência, uma parada brusca, por exemplo. Há alguns meses tivemos o reajuste no valor de muitas multas, ou seja, para o motorista que insiste em ser irresponsável, o valor está bem mais salgado. Sim, o valor foi reajustado em novembro do ano passado e a partir desse ano vai ter reajustes anuais também. Uma multa, por exemplo, de embriaguez ao volante, quase R$3.000. Lembrando ainda que o motorista, conforme o patamar de embriaguez, além da multa, além da suspensão da carteira de habilitação por 12 meses, pode ser preso em flagrante por crime de trânsito. No caso de velocidade, também é uma multa pesada, chegando a quase R$900. Uma multa também por velocidade, conforme o patamar de velocidade acima da máxima, se for mais de 50% em relação ao limite máximo estabelecido para a via, o motorista já tem a carteira suspensa por um prazo de 2 a 8 meses,
direto, apenas com essa infração da velocidade. Ok, muito obrigado pelas informações. Esse é o agente da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira. Lembrando também que está em vigor, é obrigatório, o uso do farol baixo nas rodovias, mesmo durante o dia. E além disso, aquelas recomendações de sempre, é claro, não ingerir bebida alcoólica, usar sempre o cinto de segurança e também a cadeirinha para bebês e crianças. De Curitiba, Ricardo Pereira para a TV Evangelizar. Então, se você vai pegar a estrada, gente, prudência. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Para você, um bom fim de semana.